quando Lula venceu em 30 de outubro, o mercado inicialmente viu sua vitória com bons olhos. A Ibovespa fechou em alta até com a vitória do Lula e o próprio dólar caiu. Mas dias depois, em função de um discurso do Lula sobre o teto de gastos, o mercado despencou. Afinal de contas, a primeira pergunta que temos que fazer: quem é o mercado? Na verdade, o mercado é um grupo concentradíssimo de banqueiros, de milionários e bilionários acionistas que combinam entre si certas movimentações no mercado financeiro. Na época que não tinha internet, geralmente era feito como? Nos almoços ou jantares, naqueles restaurantes onde só o cafezinho deve ser tipo R$ 20, R$ 30, né? Ou seja, o almoço é para cima de R$ 1.000 por pessoa. Portanto, era nesses lugares que se reuniam esse pessoal para definir e decidir o que seria feito em termos de tendência para o mercado. Agora, nem isso. Agora é tudo feito online, ou seja, numa reunião virtual, esse grupo seleto, com certeza, discute alguns princípios, né, algumas das suas ideias altamente liberais e decidem. Horas, uma vez que o Lula pretende romper o teto de gastos, isso acabou afetando o mercado. Vejam que, inicialmente, o mercado recebeu com bons olhos, mesmo porque, nessa equipe de transição, eles achavam que o Lula ia chamar o Meirelles, que tinha participado do governo Lula e também do governo Dilma, mas o Meirelles não foi chamado. Lembre-se que o Meirelles, quando foi candidato à presidência, ele tinha apenas uma proposta, que era responsabilidade fiscal. Ou seja, para qualquer assunto ele falava em responsabilidade fiscal. Portanto, seria o cara adequado ao mercado. No entanto, não foram esses os economistas que o Lula chamou para a equipe de transição. Inclusive, ao chamar o André Lara Rezende, é um que defende que seja superado o teto de gastos para o país ter investimentos. Portanto, entendam, o mercado ele age em cima de expectativas. E, obviamente, a expectativa desses grandes capitalistas é aumentar seu patrimônio, é transformar dinheiro em dinheiro linha, usando aí os termos que sim, você encontra ali no Capital do Marx, né? Porque lembre-se, você tem duas formas de ampliar o dinheiro, né? Ou seja, DMD', ou seja, dinheiro que se transforma em mercadoria e depois, ao entrar no circuito do comércio, o dinheiro se transforma em dinheiro ampliado, ou seja, esse é o próprio circuito aí de acumulação do capital. E, obviamente, o D', que é esse que envolve aí o mercado financeiro, ou seja, você não produz absolutamente nada e ao ter dinheiro, você transforma dinheiro em mais dinheiro. Horas, o que acontece? Esse pessoal do mercado financeiro, você tem que entender o seguinte, funciona como se fosse, vou fazer aqui uma analogia, né? Como um cachorro grande que você tem lá no bairro, mas você conhece, você é o cara que conhece e você está andando com um amigo, né? Você olha para o cachorro e você sabe que ele, apesar de ser grandão, né? A aparência perigosa, mas ele é manso. Você vai em direção a ele e o cara que está do seu lado também vai. Agora, se você correr, esse que está do seu lado corre mais que você. E o mercado funciona dessa maneira. Esses gigantes, que são o quê? Esses banqueiros, esses grandes acionistas, quando eles dizem, olha, vou sair do mercado de ações, vou para o dólar ou para qualquer outro canto, né? Quando eles tiram o dinheiro, numa forma de, digamos, comportamento de rebanho, os demais acionistas também tiram dinheiro. E, obviamente, a bolsa cai. Ao a bolsa cair, o que é feito? Aumenta-se a taxa de juros para tentar atrair, para fazer com que o cara ali fique
no mercado nacional, né? Então, vejam, ao mercado cair, esse grandão que saiu, rapidamente ele volta, não só compra as ações na baixa, aliás, compra até mais ações e ganha mais ainda. E mais, o fato de você ter aumento de juros, o dinheiro dele que está na especulação, na compra de títulos, na rolagem de dívidas, etc e tal, em CDB, CDI, esse monte de siglas que tem aí, horas, ele aumenta os juros, ele ganha ainda mais dinheiro, porque o D vira D' numa esfera até maior. Portanto, é assim que vai funcionando e sempre funcionou o mercado financeiro, tá certo? Então, para entender esse mercado, você também tem que relevar a empresa que tem o maior volume de ações no mercado, né, financeiro, que é a Petrobras. E a Petrobras, aí no governo do atual presidente, simplesmente ela vem sendo dilapidada, vendida partes dela a preço de banana, ela vem pagando lucros, assim, pagando dividendos com seus através de seus lucros, ela vai dando dividendos assim extraordinários, né? Só para você ter ideia, geralmente as empresas pagam em torno de 25%, né, de dividendos para os acionistas. Bom, já lá no governo Lula já se pagava a mais, né? Pagava 34%. Horas, o que aconteceu aí em 2020 no governo atual, né? Pagou-se 145%, ou seja, acima do próprio lucro. Sendo que a média desses quase 4 anos foi 102,3%. Porque, afinal de contas, você está aí vendendo o patrimônio dela, você está pagando dividendos assim antecipados, você está cobrando esses preços absurdos do combustível. Já falei em outros vídeos, né, que os nossos países vizinhos aqui, como Argentina, Colômbia, Equador, eles têm o diesel entre 2,70 e 3 e pouco. Aqui, então vejam, aqui no Brasil está mais de 6, está 7 em alguns lugares. Então, tudo isso faz com que a Petrobras tenha um lucro muito grande, né? Sem contar que ao longo do governo Lula foram feitos investimentos para o pré-sal, na Dilma também, onde inclusive ali você começa a ter, a colher ali os resultados das extrações do pré-sal, que depois, com o impeachment, foi quebrado esse monopólio e toda essa dinheirama do pré-sal foi para as transnacionais, né? Isso tem que ser frisado e muito. Então, mas mesmo assim, todos aqueles grandes investimentos que foram feitos ali no governo Lula e Dilma, né? Os dividendos também aparecem agora. E em vez de você transformar isso em benefícios sociais, sejam eles com projetos da própria Petrobras, projetos sociais, mas mais o central é o quê? Combustível por um preço nacional, não por um preço internacional do jeito que está sendo feito agora, né? Ou seja, vocês sabem que à medida que o preço do combustível é mais barato, o frete é mais barato e todas as mercadorias ficam mais baratas. Por isso que nós temos aí essa disparada da inflação. Então, gente, entendam. Quando o mercado vem com esse pânico, né, que é um mix de chilique com chantagem, mas sempre visando o quê? O capitalista visando a maximizar seus próprios lucros, né? Portanto, quando a prioridade do Lula, que inclusive acabou mostrando ali, né, que tem que se pensar em como resolver a fome, ela é urgente. Quando o mercado fez isso, vamos dizer, não deu certo? Sim e não. Sim, porque eu acabei de dizer que os capitalistas maiores correm, depois voltam, compram mais e ganham tanto com as ações quanto com os juros, né? Então, para eles, o movimento deu certo. Mas, por outro lado, também não deu certo porque o Lula não arredou o pé, né? E vejam, eles vão tentar de novo fazer isso, porque isso faz parte da natureza do mercado financeiro, né? Ou seja, temos que falar aqui e frisar que quer queira, quer não queira,
Isso faz parte da luta de classes, né? O pessoal tem uma visão muito estreita do que é luta de classes. Luta de classes não é só o momento que você está ali no confronto, brigando, fulano versus Beltrano. Não é assim que funciona. Patrão versus empregado, sindicato versus a empresa. Não, isso também é luta de classes, mas a luta de classes, ela é cotidiana, ela se apresenta às vezes de forma mais explícita e às vezes de forma mais fetichizada, ou seja, mais mascarada, né? Então, quando o mercado faz isso, né, buscando aí tentar domesticar aí o Lula para ele ser cada vez mais pró-mercado, né, como se como se fosse dar continuidade aí nas coisas que o Guedes fez. Não, ou seja, isso também faz parte da luta de classe, né? Isso é um sinônimo do que vem a ser a luta de classe, né? E que, portanto, eles vão fazer isso outras vezes, né? É claro que o Lula, nessa primeira vez, já mostrou que a prioridade não é essa, né? Inclusive, que vai usar a Petrobras para outros fins, já direcionou, já mostrou isso, né? Não é à toa que os próprios acionistas da Petrobras forçaram a barra aí já para antecipar seus próprios dividendos, né? Porque, claro, você vai ter uma mudança de rumos na Petrobras, né? Então vejam, gente, lembre-se que o mercado, quando morreram mais de 700 mil, oficialmente não é isso ainda, mas a gente sabe que no começo ali os números foram subvalorizados e que, portanto, foram mais de 700 mil que morreram. E, obviamente, o mercado não se importou. O mercado não se importou quando se fez aí esses absurdos com o orçamento secreto. O mercado não se importou quando foi feita a PEC kamikaze, né? Para o Bolsonaro aí simplesmente carrear toda essa dinheirama para sua própria campanha. E, obviamente, não foi a primeira vez que ele quebrou o teto de gastos que agora criticam o Lula, né? Porque quando o Bolsonaro quebra o teto de gastos, ele está ali de acordo com o perfil ideológico desses grandes capitalistas do mercado, né? Ele não tem nenhum tipo de afronta ali. Quando é o Lula, obviamente, não é que o Lula vai, digamos, romper com o mercado. Não é nada disso. Simplesmente é querer dar aí uma visão, vamos dizer assim, mais não neoliberal puro sangue, e sim, talvez ali algo mais social-democrata, mais social-liberal. Mas o mercado quer o quê? Quer o ultraliberalismo sempre, né? Por isso que o Guedes era o cara mais adequado para eles, né? Então, portanto, isso sim vai ser cotidiano. Essas pressões serão muito presentes. E lembre-se, nós temos toda a imprensa a favor disso. Toda a imprensa, do ponto de vista da economia, é pró-mercado financeiro. Carrega consigo esse espírito do Guedes. Aliás, o que cobravam do Guedes? Que ele fez pouca privatização, que ele não foi mais liberal do que deveria ter sido, né? Vejam que quando o atual presidente foi lá na sabatina, o único momento com o William Wack, o único momento que ele ficou tranquilo foi quando se falou de economia, porque, de novo, né, vem com esse discurso mole de mais privatização, mais mercado. Portanto, o tempo todo você tem toda essa imprensa ligada ao mercado financeiro e ao próprio mercado. A Folha, então, aquilo que o Estadão fazia no passado, a Folha resolveu fazer no presente. Ou seja, cada editorial um pior do que o outro, né? Defendendo cegamente a responsabilidade social, teto de gastos. E aquele jornalista, então, Vinícius Torres Freire, então, a cada coluna é uma pior do que a outra. Nesse sentido, incorporou, né, esse discurso. Porque é isso, as pessoas são bombardeadas nos seus cursos, seja administração, jornalismo, né, o tempo todo, economia, bombardeadas do pensamento liberal. Então, isso passa a ter muita e muita força. Agora, nós aqui, né, que somos marxistas,
Sabe, vamos criticar o Lula? Vamos, uma crítica pela esquerda, porque, vejam, quando o Lula chorou aí, porque a ideia dele é fazer com que as pessoas, né, ele falou, se terminar meu governo, as pessoas conseguirem, né, uma criança conseguir tomar café da manhã, almoçar e jantar, eu já cumpri meu papel. Ele disse isso lá no primeiro governo, né? E agora ele disse de novo, chorou, é um choro sincero? É um choro sincero, inegável. Mas nós sabemos que tudo isso tem a ver com os limites do próprio PT. Ou seja, o PT é refém da sua própria concepção. Ou seja, o PT ele é distributivista. O PT, o Lula, os petistas, né, não conseguem entender que para você mexer estruturalmente e modificar profundamente a estrutura social, você tem que mexer na produção, né? O José Chazin, cujos textos aqui eu já apresentei alguns deles aqui em vídeos, né? Já falava isso desde das origens do PT, né? Que o PT é distributivista, não consegue entender uma coisa básica que está no Capital do Marx, ou seja, para você realmente mudar a estrutura social, você tem que primeiro mexer profundamente na produção e não ir direto para a distribuição. Tanto é que, percebam, o PT levou aí, começou com o Lula e lá depois do governo da Dilma, conseguiu tirar o Brasil do mapa da fome, horas, só foi sair do governo, não só voltou para o mapa da fome, mas voltou até mais profundamente. Tá certo? Então, se de um lado é sincero que o PT, que o Lula quer realmente combater a fome, por outro lado, aí tem seus limites, né? E a gente tem que criticá-los pelos seus, e tem que entender e criticar pelos seus limites do próprio partido, tá certo? E não, obviamente, entrar nessa onda cega aí de crítica pró-mercado, né? Ou seja, o PT é muito mais progressista que esse pessoal que está aí à la Guedes, com certeza, mas obviamente tem as suas limitações. Bem, é isso, a gente segue aqui acompanhando, né? Vejo que o governo petista nem começou, mas o calor e a intensidade é grande. E, por enquanto, eu deixo aqui um vídeo indicado para vocês, peço aí o like, né? Quero ver seu comentário aqui abaixo e a gente se vê aí no próximo vídeo.